a genética melhora o potencial dos animais e nós, como nutricionistas, temos que correr atrás e conseguir atender aquele potencial genético. Então, estamos sempre trabalhando, sempre correndo atrás da máquina com essas informações. Bem-vindos e bem-vindas, nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com o professor Dr. Thiago Goulart Petroli. Dr. Thiago é zootecnista, graduado na Universidade do Estado de Santa Catarina, ele é mestre em zootecnia pela UFV, ele é doutor em zootecnia pela Unesp Jaboticabal e atualmente é docente e pesquisador da UNOESC Xanxerê. Prazer conversar contigo, professor Thiago. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar disponível também para contribuir conosco hoje. Oi, imagina, o prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite, pela lembrança de meu nome e tomara que nós façamos uma conversa legal aqui que possa trazer algumas novidades, discussões para todos que estão nos ouvindo aqui. Te agradece também. É bom ter mais um jovem pesquisador também para abrilhantar as nossas conversas. Para aproveitar a sua presença, professor Thiago, eu tenho alguns tópicos que eu penso que podem ser interessantes abordar e que fazem parte das suas linhas de trabalho, né? Acho que o primeiro deles, talvez seria interessante trazer o assunto digestibilidade, que é sempre muito necessário, que a gente sempre precisa muito... talvez trazer mais, né, para as nossas conversas, porque está envolvido em diversas áreas do nosso conhecimento e às vezes diretamente a gente não menciona ela. Então eu queria começar te perguntando quais os principais fatores que afetam digestibilidade, como que a gente calcula, né, isso tudo pensando em avicultura. Perfeito. Esse é um tema muito em alta nos últimos anos, que temos visto na nutrição animal, em especial na avicultura, né? E cada vez mais ele está impactando a nossa vida produtiva, digamos assim, a nossa vida profissional, uma vez que os avanços genéticos estão muito acelerados. Então, nós observamos hoje frangos com potencial para conversão alimentar já abaixo de 1,50, 1,49, 1,48, 1,45 algumas vezes, né? Mesmo se nós extrapolarmos, por exemplo, para a espécie do peru, que é uma outra espécie também de interesse para a cadeia produtiva avícola, que já também observaram-se avanços em conversão, né? Conversão alimentar abaixo de 2,30, 2,26, 2,25 para perus, também já é uma conversão muito potencial no sentido produtivo, né? A gente sabe que a genética ela atinge o potencial. Agora, o perfil dos alimentos, como nós encontramos hoje eles no campo, nós não temos possibilidade de atingir 100% do potencial genético dos animais se nós não tivermos algumas interferências sob o ponto de vista técnico e tecnológico, né? Por exemplo, com a utilização de enzimas, utilização de aditivos que melhoram a saúde intestinal e outras coisas mais, né? Nós temos percebido que os alimentos em geral, todos eles têm um percentual de nutrientes que naturalmente é digestível, ligado, por exemplo, a carboidratos do perfil do amido, frações proteicas que são naturalmente digestíveis, nós pensarmos em minerais e vitaminas que são naturalmente absorvíveis também, né, e tudo mais, né, a gente consegue ter um determinado potencial. Agora, parte dos alimentos não há como ser digerido porque os animais não possuem enzimas endógenas para digeri-los. Isso é normal, é natural das espécies, né? Então, de nada adianta nós termos o potencial genético avançado se o animal não produzir as enzimas digestivas dos quais eles conseguem digerir. O milho é um dos alimentos que ele tem um dos maiores percentuais de digestibilidade, pensando nos mais comumente utilizados, né? Ele quase não tem fatores nutricionais, o seu alto nível de amido, inclusive, nos traz uma preocupação pela outra ótica, a ótica das micotoxinas, porque acaba sendo uma cultura muito susceptível a fungos. Agora, o milho é o que menos nos preocupa em termos de digestibilidade. Os demais alimentos, todos eles possuem uma fração que é indigestível, que os animais não têm enzimas endógenas para aproveitá-los, e nós devemos utilizar do fato das enzimas exógenas para poder aproveitá-los. Então, já existe conhecimento científico para perfis de enzimas para diferentes perfis de alimentos.
quando falamos, por exemplo, em possíveis substitutos ao milho, né? Então, as gramíneas de inverno, trigo, centeio, cevada e diversos outros derivados, né? Nós nos preocupamos muito com os carboidratos que geram viscosidade, os xilanos, arabanos e beta-glucanos. Então, para esses, tem que se utilizar as enzimas xilanases, arabinases, beta-glucanases e tudo aí mais também. Farelo de soja, ele acaba tendo, apesar de nós utilizarmos ele como fonte proteica nas dietas, ele acaba tendo um perfil de carboidratos em sua composição, que é um carboidrato não digestível, e além disso, já existem várias pesquisas que comprovam que ele é um carboidrato que ele gera efeitos negativos no perfil da microbiota intestinal. Então, é um carboidrato que acaba sendo substrato para uma microbiota extremamente fermentativa. É uma microbiota que gera lesão em mucosa, é uma microbiota que gera gases, é uma microbiota que ela utiliza os nutrientes ao invés de deixá-los disponíveis para os hospedeiros. Então, se sabe que ao usar enzimas que digerem esses carboidratos do farelo de soja, nós temos melhoras não só no aproveitamento energético, mas também no perfil das espécies de micro-organismos presentes, né? Então, tem benefícios muito interessantes nesse sentido, né? Hoje, as enzimas mais utilizadas para isso, né, são a beta-mananase e a alfa-lactosidase. Elas geram esse perfil muito interessante no farelo de soja, sabe? Então, nós temos um primeiro grande centro de informações para comentar, que é esse aspecto. Porções digestíveis versus porções indigestíveis de cada um dos alimentos presentes, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. Um segundo grande aspecto que nós poderíamos comentar é a possibilidade de processar os alimentos. Então, o fato da ração farelada versus a pelletizada e versus a extrusada, inclusive, né, nós sabemos que há um grande ganho em digestibilidade por nós usarmos dos fatores físicos, né, para melhorar a digestibilidade dos nutrientes, né? Por exemplo, a temperatura, ela gera a gelatinização do amido. Então, essa porção do amido que nem 100% dela é digestível, nós melhoramos muito a digestibilidade através da gelatinização. Então, temperaturas de processamento acima de 60 graus já iniciam uma certa gelatinização, e hoje nos processos de pelletização, principalmente, o pessoal trabalha com temperaturas ao redor de 80 a 83 graus para poder gerar essa boa gelatinização do amido. De modo geral, também nós temos a desnaturação proteica, que também é utilizada como ferramenta para melhorar a digestibilidade. Desnaturação, sob a ótica de vista biológica, ela é ruim quando nós falamos que a proteína deve estar intacta para funcionar. Então, se nós pensarmos em alguma outra situação que não é nutricional, o termo desnaturação as pessoas veem como ponto negativo. Mas, nutricionalmente, pensando em digestibilidade, desnaturação ela é muito boa. E a temperatura alta também permite isso, né? Claro, sem excessos, logicamente, né? Mas ela permite melhorar a digestibilidade da fração proteica dos alimentos. Então, são algumas das situações que nós observamos que há como melhorar. Se nós pensarmos que o frango, a um prazo, eu diria curto até, vai chegar a conversões alimentares próximos a 1,35, talvez até 1,30, significa que o animal tem que digerir quase todo o alimento que ingere. Então, como é que ele vai digerir? Nós temos que dar ajuda para ele, né? De modo natural, na sua fisiologia normal, não se consegue. Então, nós temos que cada vez mais melhorar o uso das enzimas, cada vez mais pensar em modulação de microbiota para que não haja uma microbiota fermentativa indesejável, que gere problemas deletérios também em absorção de nutrientes, principalmente, né? E a tecnologia também da pelletização, quem sabe algum processo de extrusão que possa ser viável na cadeia produtiva avícola, que até o momento ela ainda é uma tecnologia cara, né? O seu custo versus o ganho ainda não se paga na conta final, né? Mas é sinal que existem fronteiras que nós ainda temos que ultrapassar, né? O pessoal sempre brinca que a genética melhora o potencial dos animais e nós, como nutricionistas, temos que correr atrás e conseguir atender aquele potencial genético. Então,
sempre trabalhando, sempre correndo atrás da máquina com essas informações. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Sim, a gente está sempre buscando ser mais eficiente e sabendo que tem muitos avanços que foram alcançados e vários que ainda vão vir pela frente. Eu achei muito bom esse seu olhar, né, principalmente para a composição dos principais ingredientes, né, uso de aditivos, digestibilidade. Afinal de contas, está tudo muito ligado, né? Agora, hoje em dia, falando mais em microbiota, sem esquecer do processamento. Eu tenho uma pergunta que é muito, talvez, para saber um pouco da sua opinião também. Para você, qual que é talvez o maior desafio enfrentado hoje, então, para a gente otimizar, por exemplo, saúde intestinal, sabendo de tudo isso que está acontecendo, já que é uma linha que você também trabalha? Hoje eu vejo que o desafio de saúde intestinal maior, um dos mais impactantes, ao meu ver, é a questão de modulação do perfil microbiano. Eu lembro que há muito tempo atrás sempre se falava em redução de carga microbiana. Vamos reduzir, temos que reduzir. E a redução, primeiro que ela só é atingida com o uso de antibióticos, que não é uma alternativa boa, né? Antibióticos em doses terapêuticas ainda, não em doses melhoradoras de desempenho, né? Não é uma situação boa. E além do mais, ao nós baixarmos em um certo momento a carga microbiana no intestino, ele fica livre, terra de ninguém. O primeiro que chegar recoloniza e acaba aumentando toda a proliferação mais uma vez. E aí, quem é que vai chegar depois dessa redução? Será que é um agente microbiano benéfico? É um agente patogênico? Isso vai muito da sorte do que tiver no ambiente, né? Então, nós não conseguimos trabalhar mais com redução de carga microbiana. O que nós temos que trabalhar é com modulação do perfil, modulação das espécies. E aí é que criou todo um amplo campo de atuação nisso. Então, existem várias situações que podem favorecer ou desfavorecer isso, né? A gente sabe que existem substratos específicos que favorecem um determinado grupo microbiano e desfavorecem outros. O uso de prebióticos pode ser um fator aliado a isso. O uso de probióticos, leveduras e tudo mais, que são agentes que vão estar colonizando o intestino com a própria espécie, com aquela cepa que nós desejamos que ela seja incorporada no perfil microbiano, também pode ser uma alternativa. Existem alguns aditivos fitogênicos que também geram uma certa modulação intestinal, sabe? E também tem algumas situações de que a gente trabalha com a microbiota intestinal no campo, mas pensando no frigorífico. Mas como assim? Muitos acabam não entendendo o que acontece. Muito da carga microbiana da planta batedoura, ela é reflexo do que está no campo, do que está presente lá. Se nós conseguirmos fazer com que os produtores entreguem aves com menor carga microbiana para o carregamento, em tese, a gente reduz a carga microbiana intestinal. Então, existem alguns protocolos que a gente tem testado no campo, que têm funcionado muito bem, com algumas doses altas de alguns aditivos, muito ligado a ácidos orgânicos, né? Algumas em formas microencapsuladas e alguns não, ou blends que acabam modulando a liberação conforme a porção do intestino. Mas tudo isso com uma dose elevada na dieta, só na fase final de produção, com o objetivo de dar uma reduzida naquele período pré-abate, pensando em levar para o frigorífico aves com menor carga microbiana. Eu não vejo que isso, em desempenho, a gente vai observar ganhos. Vai melhorar a conversão alimentar aí por dar essa carga maior de ácidos. Não, é um objetivo puramente microbiológico, pensando em sanidade, né? Então, por isso que eu vejo que nós temos muito desafio nisso, né? Fazendo um fechamento dessa sua pergunta, eu penso que essa carga microbiana e o link campo e abatedouro é um dos desafios atuais hoje que temos que observar.
Depois eu vou querer explorar mais um pouco essa parte de abatedouro e qualidade de carne, mas tem mais uma coisa que eu pensei que seria interessante aproveitar a tua presença, que eu acho que a gente tenta muito isso dentro das especialidades, né? Até pegar informações de pesquisas atuais, né? Quando a gente está principalmente conversando com pesquisadores. Uma linha de trabalho que você tem é de nutrição e sistema imune, né? Queria pedir para você nos contar quais são as novidades das pesquisas, como que vocês têm feito essas avaliações nesse tópico que você trabalha. Perfeito. Essa é uma linha muito legal e nós temos mudado um pouco o olhar nos últimos anos, e talvez nos últimos 2 anos, do que nós pensávamos como objetivo da nutrição do sistema imune. Vou detalhar melhor um pouco essa situação. Há muito tempo atrás, nós sempre estudávamos, era um consenso geral dos pesquisadores, né, que o animal ativar o sistema imune seria prejudicial para o desempenho, porque ele acaba redirecionando os nutrientes para a produção de macrófagos, para a produção de outras células ligadas à linha branca dos glóbulos sanguíneos, de citocinas, proteínas de fase aguda e vários outros mecanismos ligados ao sistema imune. Isso reduziria o aporte nutricional para depósito muscular, para crescimento e tudo mais, e aí se observaria redução no desempenho em ganho de peso e pior em conversão alimentar, né? Muito por palavras do ditado da nutrição, né? O animal gasta aminoácidos, energia e tempo em algo que não se converteria em ganho de peso. Esta informação, esse cenário, em um primeiro momento ele é correto. Em uma situação de que, claro, sempre que pudermos evitar ativação do sistema imune, isto é melhor para ganho de peso, isso é mais economicamente viável nos sistemas produtivos e tudo mais. No entanto, nós temos observado que em situações onde ocorre alta mortalidade nos lotes, nós temos que fazer um viés de visão um pouquinho diferente. Se está havendo mortalidade, já saímos do ganho de peso e vamos para a mortalidade. Nós temos que observar que a alta mortalidade também é um problema que gera prejuízo no campo e muitas vezes só com a adição das moléculas terapêuticas e tudo mais resolve ou retarda muito o problema. E aí nós temos feito algumas pesquisas com alguns moduladores de sistema imune que em situações de alta mortalidade, se nós ativarmos de uma forma melhor o sistema imune, nós reduzimos a mortalidade e aí o sistema acaba sendo lucrativo. Em especial, nós observamos algumas situações em modulação de perfil de citocinas atuando em mucosa intestinal. Nós observamos que existem citocinas anti-inflamatórias e algumas pró-inflamatórias. Isso é normal, o organismo ele produz dos 2 grupos para que ele haja um certo equilíbrio. Quando o animal tem que ativar a reação inflamatória, chega um momento que ele tem que fazer um autocontrole, uma inibição, para haver uma reação que não seja exacerbada. Existe uma interleucina em especial, que é a interleucina 10, que ela tem nos chamado a atenção nessas situações aí. Naturalmente, a interleucina 10 ela é uma citocina anti-inflamatória. Ela acaba inibindo a ação inflamatória a nível, falando em especial em intestino, né, aqui em mucosa intestinal, e chega um ponto da reação inflamatória que o organismo a produz e ela inibe todo o efeito. Em situações com alto desafio, com alta mortalidade, por exemplo, por coccidiose, por Escherichia coli, por Clostridium ou algum outro agente desses, se nós utilizarmos algumas situações em que nós bloqueamos a produção da interleucina 10 pela mucosa intestinal, o organismo mantém a reação inflamatória por um pouquinho mais tempo e o resultado final é a redução da mortalidade dos lotes. Nós temos visto que alguns aditivos, alguns suplementos na dieta que têm esse efeito em reduzir a interleucina 10 acabam manipulando de forma positiva, acaba sendo um efeito pró-inflamatório e isso é benéfico quando nós temos alta mortalidade em lotes. Então é uma forma nova, é uma forma recente de se ver a nutrição do sistema imune, que até então nós sempre pensávamos, bom, vamos evitar reação inflamatória.
Se caso não der para evitar, vamos manipular nutrientes para que a resposta imune degrade ao mínimo possível a proteína muscular. Então, se corrige aminoácidos, se corrige nível de vitaminas e umas coisas mais. Agora, é um viés diferente. Nós queremos que, nessa situação específica, que a reação inflamatória, ela postergue um pouquinho mais. Se nós temos um comparativo com a medicina humana, existem países que existem formas diferentes de tratar as pessoas. Vamos dar um exemplo com crianças, por exemplo, quando vão no hospital com algum quadro febril. Alguns países já entram com a medicação para corrigir o problema que induziu a febre e já também fornecem antitérmicos já para baixar o estado febril da criança. Existem países que não recomendam de forma alguma medicações para reduzir o estado febril, porque eles entendem que a febre é uma reação normal do organismo e que ela estaria presente para ajudar no combate. E é um viés um pouquinho dessa forma. Talvez nós temos que deixar o organismo trabalhar sozinho um pouquinho mais. E aí nós temos possibilidades para fazer isso aí. Então, via nutrição, já existem alguns componentes que conseguem fazer o bloqueio da interleucina 10 na mucosa intestinal por um certo tempo, né? E aí a reação pró-inflamatória se estende um pouquinho mais. É bom, é importante a gente sempre aproveitar hoje em dia também que nós temos muito mais ferramentas, né, para fazer avaliações mais rápidas, né, comparando com o que a gente tinha antes. Mas eu gostei porque eu achei bastante prático e didático também. Acho que ajuda bastante para quem nos acompanha. A gente tem uma grande parcela, talvez, que se interesse por esse assunto. É muito interessante trazer isso para nós. Eu estava pensando, né, dentre os temas que você trabalha, tem um que eu achei bem interessante, talvez trazer para a nossa conversa, já que você falava lá também das avaliações em abatedouro, a própria qualidade de carne, que é relacionada ao uso de antioxidantes. Eu vi que você trabalha bastante com isso, ainda não foi amplamente trabalhado aqui no nosso podcast. Acho que a gente tem bastante espaço, né, para falar sobre esse tema. Relacionando antioxidante e qualidade de carne de aves, né? O que se tem estudado atualmente sobre antioxidantes, professor Thiago? Certo. Hoje, talvez o maior desafio da agroindústria, quando se fala em qualidade de carne, talvez está no peito amadeirado, né? O peito madeira é uma das maiores ocorrências, né? Também existem as estrias brancas, o peito espaguete, alguns outros, mas talvez o peito madeira é a maior preocupação que a indústria anseia por soluções melhores e tudo mais, né? Se observa que a ocorrência do peito madeira, ela ocorre muito em linhagens de alto crescimento, de altas taxas, né? Em situações de criação de linhagens mais lentas ou de crescimento mais lento, como linhagens natalinas, por exemplo, não aparecem esses problemas, mesmo sendo aves com grau genético muito parecido, muito semelhante. Então, nós temos percebido que não é muito a culpa da genética, nem tanto, é culpa do crescimento acelerado. E crescimento acelerado, a gente sempre pensa em estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo hoje acaba sendo, se não for o principal causador, ele está sem dúvida aí dentro do grupo dos principais causadores desses problemas de qualidade de carne e tudo mais, né? Com isso, se abre muito esse leque dessa linha de pesquisa com antioxidantes, porque acaba sendo muito lucrativo para a indústria poder se reduzir. Há um tempo atrás, se tinha um certo preconceito, porque o antioxidante funcionaria muito bem, reduzir o estresse, mas o que eu veria em ganho e benefício no campo? Hoje, nós estamos vendo que, além de termos esses ganhos, a indústria está ansiosa por soluções dessa forma. Então, eu vejo que o uso de antioxidantes, pensando em qualidade de carne, é uma das novas fronteiras que nós vamos estar explorando nos próximos anos. Quando se falava de antioxidantes, antes se pensava apenas em qualidade de rações e matérias-primas. Então, se utilizava BHA, BHT, por exemplo, Toxiquim, para evitar a acidez do alimento que chegaria até a ave, e nós não pensávamos no metabolismo, no antioxidante, pensando na carne e no organismo da ave. E hoje, como se abriu esse leque, nós percebemos que para poder atingir esses benefícios, temos que utilizar algumas moléculas que são
naturalmente mais absorvíveis, que possuem uma dinâmica sistêmica na corrente sanguínea e tudo mais, de gerar uma difusão entre os tecidos e uma difusão que não haja problema para a saúde do ser humano, do consumidor e tudo mais, né? Se pensássemos em usar BH e BHT que tivesse um grande resíduo na carne, isso para a saúde do ser humano não seria interessante. Então, tem que ser pensado, né, em empregar antioxidantes mais naturais, digamos assim, então alguns nutricionais, e que possam ser seguramente consumidos pelos seres humanos ao consumir os derivados de origem animal. Então, nós temos algumas vitaminas que podem ser empregadas nisso, né? Claro que hoje já existem vitaminas via premix e tudo mais, mas tem que se trabalhar com o conceito de superdosagem, com doses mais altas, pensando no efeito antioxidante. Dessas aí, o que mais tem potencial de efeito antioxidante são as vitaminas A, C e E. Então, temos que pensar em subdosagens. Vitamina A e E normalmente já são utilizadas nas dietas, mas estão em níveis mais altos. Vitamina C não é uma prática comum se usar em dietas de animais, apenas em peixes é usado, porque peixes compreendem um grupo de animais que não produzem vitamina C pelo fígado. Aves e outras espécies produzem, né? Só que produzem em níveis basais. Então, se nós gerarmos suplementação para atender esse estresse oxidativo, nós conseguimos ver melhoras nesse processo. Em aves, inclusive, se sabe que em períodos de estresse térmico, o metabolismo e síntese da vitamina C no fígado, ele é um pouco suprimido. Então, em período que o estresse é maior, a gente tem uma quantia menor de vitamina C no metabolismo. Então, há uma oportunidade de se trabalhar com esse nutriente, né? E, ao mesmo tempo, existem outros antioxidantes, então, do grupo dos fitogênicos. Existem várias moléculas, né? Por exemplo, resveratrol, eugenol, o carvacrol, cinomaldina, existem vários agentes de várias plantas, né? Que eles têm esse efeito antioxidante e que nós estamos em uma corrida de pesquisas para achar moléculas ideais e doses ideais. Hoje ainda nós não temos um pacote tecnológico que diz, esta molécula com este nível diminui o wooden breast, o peito madeira. Ainda não existe, mas eu vejo que em um futuro próximo já haverá um consenso nas pesquisas, né, e que vamos conseguir verificar como esses antioxidantes naturais, fitogênicos, vitaminas e tudo mais, poderão contribuir com isso. Mas é muito ligado a estresse oxidativo. Precisamos reduzir o estresse oxidativo no metabolismo dos animais. O professor Thiago, pensando, enfim, no produto final, talvez ligando um pouco com tudo isso que você já trouxe, assim, como que são feitas as avaliações para determinar o efeito antioxidante em qualidade de carne? Você falava de redução de estresse, o próprio ambiente intestinal. Eu sei que é um assunto complexo, óbvio, né? Seria assunto para um podcast inteiro, né? Mas talvez aproveitando esses últimos minutos que nós temos para falar um pouco desses parâmetros, né, que são avaliados quando a gente quer testar um antioxidante natural, digamos assim, mais natural. Isso a nível de laboratório, a nível pesquisa, universidades e tudo mais, hoje existe uma série de análises laboratoriais que avaliam esse perfil do estresse oxidativo na qualidade da carne, que ela pode ser extrapolada até para órgãos, para secreções, para vísceras, sangue, por exemplo, e tudo mais, né? Quando se fala em peroxidação lipídica, né, oxidação das gorduras nos tecidos, uma das análises mais utilizadas é a análise do TBARS, né, que é a reação das espécies ao ácido tiobarbitúrico. Então, essa é uma reação, uma análise muito utilizada quando se pensa em peroxidação, principalmente dos compostos lipídicos dos tecidos. Pode ser usado desde para ovos, para carne, para gorduras em geral, para tudo. Existem análises, por exemplo, que medem a oxidação da proteína. Também se há uma proteólise muscular, se há um efeito de oxidação da massa proteica também, né, utilizado muito com análise de TIOIs, também pode ser feita. Existe uma outra análise que eu particularmente gosto muito, né, que é a análise do FRAP, F-R-A-P. É uma sigla em inglês, né, mas traduzindo para o português, ela é um componente que ele mede
todos os agentes antioxidantes do organismo, é a capacidade total antioxidante do organismo. É o conjunto, a combinação de todas as variáveis que podem ser utilizadas para reduzir o estresse oxidativo. Então, ele engloba todos esses componentes, né? A análise de DPPH, ela também é utilizada para medir o total de radicais livres presentes em tecidos, células e tudo mais. Então, dependendo qual é o agente, qual é o nutriente que nós queremos avaliar se está sendo oxidado ou não, tem uma análise específica. Ao mesmo tempo, tem análises que avaliam de uma forma conjuntural, né? Então, são essas análises são muito aprofundadas, muito em laboratório, né? Eu sempre gosto de comentar laboratório e universidade de campo. Eu sempre faço uma mescla, né? No campo, às vezes, é difícil fazer isso, porque é caro, porque é demorado, né? Muitas vezes, uma análise dessas demora uma semana, 15 dias para fazer. Num lote de frango, muitas vezes não dá tempo, né? Você precisava dessa análise mais cedo para poder tomar a decisão enquanto o lote ainda estava a campo, né? Mas são análises que permitirão que a gente consiga criar produtos, consiga criar moléculas de soluções para que as próximas etapas da cadeia produtiva possam ter ferramentas que minimizem. Sim. Muito bom, professor. Acho que nós falamos de várias coisas diferentes, mas que, no fim das contas, todas se relacionam, né? Eu quero te fazer uma pergunta para finalizar, que é comum nós fazermos, né, ao final dos nossos episódios, que seria para você, professor Thiago, que características que tem um profissional de sucesso na avicultura? Olha, um profissional ele precisa ser completo dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, né? Mas ele tem que ser uma pessoa autodidata, ele tem que saber procurar as informações. Hoje não há nenhum curso, nenhuma empresa, nenhum mestrado, nenhum doutorado que prepare por completo nenhum profissional em nenhuma das áreas. Todas essas instituições dão um norte e abrem portas, basicamente serve para isso, né? Então, o profissional ele tem que ter a capacidade de adquirir autoconhecimento, seja prático, seja teórico, tem que saber ler em inglês, porque hoje quase a totalidade das informações, principalmente as mais novas, estão no idioma inglês, então precisa ter essa habilidade em acompanhar esse conhecimento. Eu brinco muito até aqui com os meus alunos, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque essa biologia também é matemática, é para ouvir mais e falar menos, né? Então, ouvir muito, sempre raciocinar antes de falar, antes de fazer as coisas, né? Pegar o conhecimento e se preparar para o mercado de trabalho. Se alguém vai para a avicultura, se forma na graduação, por exemplo, vai trabalhar na avicultura e acha que nunca mais vai estudar, ele se enganou, ele está na profissão errada, né? Porque é aí que vai ter que estudar de verdade, né? Então, nós somos eternos estudantes. Estamos o tempo todo nos preparando, lendo. O próprio mercado, a tecnologia, a genética, tudo vai se atualizando, vai havendo saltos de tecnologias e gerações, e nós precisamos acompanhar isso, e sem estudar a gente não consegue acompanhar nada disso. Muito bom. Bom, professor, obrigada por encontrar um tempo para conversar conosco, por todas essas informações, foi um prazer te conhecer um pouquinho melhor e principalmente saber um pouco do teu trabalho, das coisas que vocês têm pesquisado. Eu queria deixar um espaço final para uma mensagem sua para quem nos acompanhou. Mas eu que agradeço, fico muito feliz. Sabe que eu estava há poucos dias acompanhando as últimas edições de vocês, né, que estavam completando os 100 episódios, que até vocês fizeram entrevistas entre os hosts, que também muito bem merecido, né? E eu estava vendo que eu participei da edição número 7, salvo engano, bem no começo do projeto, e aí agora eu vi que essa aqui já estão passando de 100 episódios. Eu fiquei muito feliz, muito contente, né? Eu sempre acompanho vocês aí, é sinal que estão com um bom trabalho. A missão de vocês é uma missão muito nobre, em trazer conhecimento gratuito e facilitado para todo mundo da comunidade avícola aqui. A minha mensagem é de parabenização e admiração por vocês, por esse trabalho que vocês têm. É o parabéns que eu deixo, um parabéns e obrigado que eu deixo para toda a equipe de vocês. Obrigada, a gente fica feliz de contar com você de novo. Aquilo que
foi o 7º episódio, já faz bastante tempo, né? Acho que se a gente fizesse até as mesmas perguntas e falasse sobre os mesmos assuntos, a gente já teria talvez novidades para falar sobre os mesmos temas, né? Então, tem várias coisas, inclusive, que dá para perguntar de novo e várias coisas que ainda ficaram para a gente conversar num 3º episódio que provavelmente vai vir pela frente. A gente te agradece muito por participar de novo conosco. Nós gostaríamos de reforçar um convite a todos vocês que têm nos acompanhado, que se interessam pelos temas do Aviário Podcast, para que nos enviem sugestões de convidados para participar dos nossos episódios, indiquem pessoas que tenham relação com qualquer área da avicultura, e uma das formas que nós temos de receber essas indicações é através do e-mail. O e-mail vai passar na tela para vocês, se chama hello@wisenetics.com.br. Fiquem à vontade para indicar profissionais que vocês gostariam de ver por aqui, para que nós possamos ampliar o nosso material e também a nossa rede de contatos. Nós ficaremos muito felizes com as indicações de vocês. Muito obrigada.